Oi, gatona, conta pra mim. Você já se pegou fazendo algo que não queria? Ou se sentiu de um jeito que você não entende? Parece que tem um estranho morando dentro de você, não é verdade? Provérbios 20, versículo 5, diz que os propósitos do coração do homem são águas profundas. A maior parte de quem você é está escondida debaixo de uma superfície. E hoje nós vamos falar como puxar esse balde lá das profundezas e usar a lanterna de Deus para iluminar os seus porões. E para isso nós vamos ler Provérbios capítulo 20, os versículos 5 e 27. Eu sempre falo, leia o capítulo inteiro em casa, com calma. Aqui eu vou pegar alguns versículos para a gente poder estudar juntas. Vamos lá. Provérbios capítulo 20, versículo 5, diz: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. E o 27 fala assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Olha como Salomão, mesmo vivendo há mais de 3.000 anos atrás, era sábio. Hoje, a neuropsicanálise, ela estuda e ela já prova que 95% das nossas decisões, elas são inconscientes. O que Salomão fala que está nas profundezas, que está lá no profundo do seu ser. O nosso cérebro, ele funciona como num piloto automático. Ele é baseado nas nossas memórias e nos nossos traumas mais antigos. Essas são as águas profundas do nosso ser. E se você não mergulha nessas águas profundas, não visita o seu subconsciente, não visita esses traumas, essas memórias, você é levado simplesmente pela correnteza. E no versículo 27, Salomão fala sobre a lâmpada do Senhor. Isso, na neurociência, a gente chama de metacognição, que é a capacidade do nosso cérebro de observar a nós mesmos. Nós conseguimos mergulhar no nosso profundo quando olhamos para dentro de nós mesmos. Quando você traz consciência para um padrão de comportamento, você está acendendo essas lâmpadas. Eu sempre falo, principalmente para os meus pacientes de clínica, da terapia, que o autoconhecimento nem sempre é algo bom, é gostoso. Nem sempre se conhecer é algo agradável. Por quê? Porque você vai ver lá no fundo quem você realmente é. Por que você se comporta daquele jeito? Mas é libertador quando você realmente tem essa capacidade de olhar o seu padrão de comportamento. Por que eu estou agindo sempre assim? Quando você consegue olhar, você traz isso à consciência. Isso é uma lâmpada que vai direcionar. Onde há luz, onde há essa consciência, o medo e os impulsos automáticos, eles perdem o poder. Quando você sabe o porquê você age, quando você se conhece, você consegue controlar melhor seus pensamentos, as suas atitudes, as suas reações. E é nisso que está a sabedoria e o seu poder. Claro que Salomão em Provérbios, no capítulo 20 também, ele mostra a cena do crime. Então vamos lá. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha. Você já tentou procurar algo que você não plantou? Com certeza não vai encontrar. E o versículo 17, ele fala o seguinte: saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. O nosso cérebro, ele adora uma desculpa para não gastar energia. O nosso cérebro, ele é sempre conduzido para economizar energia. O preguiçoso, que fala o versículo 4 do capítulo 20 de Provérbios, ele usa o frio como uma desculpa de não arar a terra. Isso é um viés de conveniência.
E o pão da mentira, que fala lá o versículo 17, ele é o autoengano. Sabe aquele momento que a gente mente para nós mesmas só para ter um alívio imediato? Para ter uma dopamina barata? Aquela história que é só um chocolate. Ah, é só um tempinho aqui, eu vou ficar 2 minutinhos aqui, eu só vou ver alguma coisa numa rede social. Você está se enganando. E qual é o resultado disso? O resultado disso é o pedregulho que fala na palavra. É a angústia de saber que você não foi íntegra. É o arrependimento de ter se enganado, de ter mentido para você mesma. O homem sábio, o homem de inteligência que fala no versículo 5, ele sabe que o esforço de puxar aquela água aquela água das profundezas do seu ser é que evita os pedregulhos no futuro. Então é agora, olhar para o fundo de você, que vai evitar os próximos erros. Gatona, chegou a hora de você parar de viver na superfície. Chegou a hora de você buscar sabedoria, usar realmente a lanterna de Deus, a lanterna que Deus te deu, para organizar a sua casa interna, para organizar o seu ser. E qual que é o plano que eu te proponho para fazer isso? Primeiro passo, a pergunta do balde. Qual que é essa pergunta? Diante de uma reação forte, de um medo, de alguma coisa que você parece que não é você que está agindo, não se julgue. Pare e se pergunte: o que está no fundo dessa água? Use o porquê 5 vezes até chegar à raiz. Ser inteligente é saber tirar a água desse poço. Então, aconteceu alguma coisa, você explodiu e você depois parou e falou: nossa, essa não sou eu. Por que você agiu assim? E comece a se questionar, a se perguntar: por que isso? Por quê? Porque sem se julgar, mas para entender lá na profundeza do seu ser, o que te levou a essa ação, o que te motivou a fazer isso. Segundo passo é o rastreio da lanterna. Hoje, antes de dormir, faça um scanner interno. Avalie todo o seu dia e se pergunte: onde eu menti para mim hoje? Olhe cada atitude sua. Onde eu fui governada pelo medo e não pelo Espírito de Deus. Deixe que a lâmpada de Deus esquadrinhe as suas intenções. Naqueles minutos antes de dormir, faça esse scanner em você, no seu dia. Onde é que você mentiu para você? Onde é que você se enganou? E o terceiro passo é a ação contra o inverno. Comece a identificar qual é o frio, né? Na Bíblia fala que o preguiçoso não planta no frio para poder colher depois. Qual é a desculpa? Qual que é o seu frio? Qual que é a desculpa que você está usando e que está te impedindo de plantar hoje o que você quer realmente colher amanhã? O seu córtex pré-frontal, a CEO da sua mente, ela precisa assumir o comando e dizer: mesmo com frio, nós vamos arar a terra, nós vamos plantar. A colheita de amanhã depende da sua integridade hoje. Quem caminha na integridade é abençoado. Seja a mulher que conhece as suas próprias profundezas. Pare de viver no automático. Mergulhe fundo e recupere o controle da sua própria vida.